vem cá, vamos falar um negócio sério agora? Vamos falar sobre reciprocidade? Mariana, mas ele não fez por mal, ela não fez por mal, ela tava muito corrido, não deu tempo. Pois é. Será que aquilo que você oferece para o outro é de fato que o outro também lhe oferece? E ao contrário também. Será que aquilo que você recebe do outro nas suas relações pessoais, profissionais, é de fato o que você também oferece, devolve por meio de reciprocidade? Para haver reciprocidade, precisa ter empatia. No mundo líquido, segundo Zygmunt Bauman, o fenômeno da reciprocidade vem perdendo cada vez mais força. Então, vamos falar hoje no nosso Diário da Vida Líquida, que de fato seria a reciprocidade, que de fato alimenta a reciprocidade, que seria a empatia, e o que a neurociência pode nos oferecer de entendimento e de aplicabilidade para que a gente possa ter uma vida mais plena, mais saudável, uma mentalização mais fluida, consequentemente comportamentos e relacionamentos mais significativos? Então vamos lá, vamos começar. De um tempo para cá eu venho me pegando a pensar muito sobre reciprocidade, porque não sei, gente, se é uma questão de amadurecimento ou de ai, deu, não aguento mais. Acho que minha paciência tá esgotando. E eu venho percebendo assim que, poxa, só eu escuto certas situações e ambientes. Não estou falando de trabalho, né? Por exemplo, as mentorias, porque eu escuto muito isso em mentoria também. E a gente trabalha muito essa questão. Mas de um tempo para cá eu venho percebendo que na minha vida, mais pessoal mesmo, que às vezes envolve amizades ali no profissional. Mas é muito assim, eu mais escuto, eu mais ajudo, eu mais entendo, eu mais faço do que o outro. E até aí tudo bem. O problema é quando eu preciso, quando eu não tô legal, quando eu falo não, o outro ou não percebe ou não gosta. Porque como assim? Eu sempre falei sim, agora eu vou falar não? Tá faltando o quê então? Reciprocidade. Tá faltando empatia para haver reciprocidade. Ser recíproco é uma coisa que, segundo a neurociência, deveria ser natural do ser humano. De fato é. Fato é que esta correria do dia a dia, da nossa vida líquida, muitas vezes faz com que a gente entre cada vez mais, segundo Bauman, num senso de egocentrismo, individualismo, que é meio que assim, a gente não para mesmo para pensar no outro, porque não dá tempo no sentido de propósito. Meu propósito é só o eu, é o que eu faço, como eu faço e etc, etc. A minha vida, as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas coisas. E os outros, as outras pessoas, como se fossem peças do jogo da minha vida. Quando a gente fala em ser protagonista da sua vida, não significa que as outras pessoas, os outros elementos são fantoches ou personagens secundários. Significa que você assuma, né, responsabilidades, as suas escolhas e consequências, que você se torne mais autônomo, mais confiante, etc. Que você dirija, né, o seu carro da vida, ok. Mas não significa que você vai esquecer que o outro existe. Não significa que você vai alimentar só os seus desejos e necessidades. Então, vamos lá. Nesse contexto, é muito importante que a gente se permita analisar aquilo que sentimos no momento que o outro expressa uma dor. Consequentemente, observar se o outro faz isso por nós. Quando o outro expressa uma dor, uma necessidade, como é que você sente isso no seu corpo? A neurociência vai dizer que a maneira como você sente isso no seu corpo é um tipo de empatia emocional, afetiva ou automática. É algo que, por exemplo, quando eu olho um morador de rua, uma moradora de rua, vejo naquela situação, estou ali no semáforo, no meu carro, com ar-condicionado, tudo lindo, indo para o meu trabalho ou para o meu lazer, e vejo um morador de rua ali, fico tocada com aquilo, vejo um animalzinho, um cachorro, e fico tocada com aquilo, me mexe, parece que tem uma reação fisiológica, a emoção. É a empatia afetiva, automática ou emocional. E quando eu me permito, que é aí que é a chave do sucesso, frente aos desafios da vida líquida. Quando eu me permito respirar, parar e pensar, puxa vida, o que deve ter acontecido na vida dessa pessoa para ela estar nesse momento na rua do jeito que está? Como é que, de repente, ela se sente? Como seria estar no lugar dela? Eu estou exercitando a minha empatia cognitiva. Eu estou refletindo sobre o que eu estou sentindo fisicamente, que é a emoção. E quando eu faço isso, se eu for uma pessoa recíproca, que exercita a reciprocidade, eu posso, de repente, pensar em fazer algo por aquela pessoa, por aquele animal. Eu posso, de repente, se não é possível naquele momento fazer algo por aquela pessoa, animal, enfim,
fazer algo por alguém, paro para pensar que, puxa, como eu sou privilegiado, privilegiada pela vida que eu tenho, pelas coisas que eu tenho, por mais que eu tenha problema, mas como eu sou uma pessoa privilegiada, como eu sou grata por quem eu sou, por onde eu estou, pelas pessoas que estão na minha vida, pelas conquistas que tenho, pela jornada e os desafios que tenho. Então, o que eu posso fazer para devolver isso à vida? Se a vida está me dando tanto, se a vida me dá desafios e oportunidades para ter motivo para caminhar, o que eu ofereço em troca? Bom, então estamos falando de empatia afetiva, emocional e automática. Eu falo os 3 termos porque às vezes a gente encontra de várias formas. Empatia cognitiva, que é a reflexão, é a interpretação daquilo que eu sinto fisicamente, que é a emoção. Voltando, quando eu parei para pensar bem, né, me pegando, pensando sobre o quanto muitas vezes eu vou, falo, ajudo, escuto, faço pelo outro. E quando chega na minha vez, não tem, gente do céu, mas como é que deve estar funcionando as coisas ali dentro dessa pessoa? Está escutando minha cachorra? A Arquina, Maria Joaquina, você não conhece ela, tem um vídeo, vou deixar aqui para você conhecer. Ela já apareceu aqui no canal, em um dos vídeos do Diário da Vida Líquida. Mas enfim, quando eu me deparo com isso, eu me permito parar e pensar também, puxa vida, como é que deve estar dentro da mente dessa pessoa? Como é que devem estar as emoções, os conflitos emocionais e cognitivos, os pensamentos, as angústias dessa pessoa? Como é que ela deve estar por dentro? A ponto de ela não conseguir prestar atenção nas minhas expressões, prestar atenção no tom da minha voz. E aí você fala, ai Mariana, mas você está julgando. Não, gente, eu estou analisando. E ok, pode até ser julgamento, porque não vem com essa não. Não deve julgar, julgamento é feio. Não, julgamento é feio a partir do momento, julgamento é errado a partir do momento que você bota o medelho onde você não é chamado. A partir do momento que você pensa a respeito de alguém, tem uma opinião e vai lá cutucar e fazer aquilo que não deve. E fica aí espalhando para os outros. Isso está errado. Agora, julgar, ou seja, ter um pré-conceito, não é preconceito, mas ter uma pré-imagem, uma pré-interpretação, um pré-conceito a respeito daquilo que você está vendo, recebendo, ouvindo de alguém ou de um grupo de pessoas, de uma situação, é um julgamento saudável. Se você não externalizar isso, caso isso seja negativo. Se for positivo, isso pode virar, inclusive, um bom conselho se pedirem. Pode virar, inclusive, uma boa ação para outras pessoas, para evitar fazer aquilo que você está achando que não é legal, condiz com seus valores, então você vai fazer de uma outra forma. Enfim, trago aqui acho que talvez esse desabafo. E esse convite de reflexão, que você também pare para pensar. Quais são os comportamentos que você tem, as coisas que você faz, o modo como você age com as outras pessoas e que você não tenha reciprocidade. E vice-versa, porque ninguém aqui é, eu sou alecrim dourado, eu sou toda boazinha, bonzinho. Não. O quanto eu sou recíproco, o quanto eu sou recíproca. Quais são as pessoas que me ajudam? Quais são as pessoas que me escutam? Quais são as pessoas que se interessam pela minha vida? Quais são as pessoas que, de fato, expressam aquilo que elas têm de mais natural, que é empatia cognitiva e emocional, quando eu não estou legal, quando eu preciso de ajuda, ou quando eu estou bem, quando eu tenho uma coisa boa, e aí eu estou contando, e a pessoa se anima. Quais são essas pessoas ao meu redor, na vida pessoal e profissional? E eu sou recíproca a elas, aquilo que elas me oferecem de favor, de conselho, de alegria, de tempo. Hoje tempo é algo tão valioso, né, gente? Tempo é uma moeda de troca. É raro ter tempo. Então, será que eu ofereço o tempo que me oferece? E convido a refletir sobre quantas outras pessoas circulam, né, a tua vida pessoal e profissional, que estão ao seu redor, quanto elas são recíprocas a você. E se não está na hora de você fazer uma filtragem aí, colocar na peneira, que tipo de relacionamento pessoal e profissional serve, não serve mais, faz sentido, não faz. E quais são também as pessoas que talvez você não seja tão recíproco quanto você poderia e deveria? E quais são as pessoas que você de fato é e se é? E como você pode melhorar? Fica a dica. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, coloca aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam parar para pensar sobre reciprocidade, tanto em relação a si como em relação ao outro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo.